Fala, policiais! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso específico para a Polícia Penal do Estado de Goiás, a extraordinária Polícia Penal do Estado de Goiás. Meu querido, de antemão, antes de começarmos, essa eu tenho que falar. É um prazer extraordinário, principalmente para mim e para o professor Caldeira também, porque somos policiais penais do Estado de Goiás, trazermos esse curso para você com total maestria e pode ter certeza, meu irmão, esse será e é o melhor curso que você vai, preste atenção, o melhor curso que você vai ver para a Polícia Penal do Estado de Goiás, pela dedicação, o empenho e o prestígio que nós temos por essa instituição, visto que nós, professor Caldeira, professor Roger Mourão, eu, fomos aprovados em diversos outros concursos, mas optamos por estar na extraordinária Polícia Penal. E, meu irmão, você que vai ser aprovado, amém? Recebe aí, em nome de Jesus, será aprovado, amém? No concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás, você vai ver que é uma instituição extraordinária, diferente do que possivelmente você já tenha ouvido, muito melhor do que aquilo. Eu também descobri posterior a ter entrado, a ter ingressado nessa instituição. Meu irmão, vai por mim, Deus vai te abençoar, amém? Vamos ao nosso conteúdo, então. Direito administrativo, no concurso passado, o último, 2019, foram 6 questões de direito administrativo e peso 2, ou seja, 12 pontos na sua prova. Agora, falando em termos técnicos, preste atenção aqui. Falando em termos técnicos, o concurso da Polícia Penal, ele é um nível técnico de exigência maior, tá? Ali, as médias da Polícia Civil, um pouco mais jurisprudencial, um pouco mais doutrinário, certo? Visto que, como o Instituto OCP, a última banca do concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás e da Polícia Civil, ela trouxe a prova da Polícia Militar um pouco mais rebuscada. Mês que vem agora já vem a prova da Polícia Civil, com certeza também vai vir um pouco mais rebuscada em relação à jurisprudência, tá? Em relação a julgados recentes. Esta da Polícia Penal, nós estamos baseando nesses mesmos moldes, ou seja, um pouco mais rebuscada na forma de trazer o conhecimento do direito para você, ou seja, se ela cobra um pouco mais dificultoso, nós trazemos mais dificultoso ainda, não que isso aqui vai ser difícil de entendimento, vai ser fácil porque nós temos o método Botequês, nós trazemos isso para você, mas trouxe um pouco mais técnico para que você esteja amparado a tudo que a banca possa vir trazer para você, beleza, meu querido? Então, sem mais delongas, slide na tela para você, para darmos início ao nosso módulo de direito administrativo, beleza, meu querido? Olha só. Então vamos lá. Direito administrativo aqui na tela, professor Roger Mourão, tá? Tá aqui meu Instagram, siga lá. Qualquer dúvida posterior, mande lá também, 99201, cadê aqui? 016828, é o WhatsApp do professor, tá? Então olha só, poderes administrativos, perdão. Fiz um organograma comparativo aqui e sempre o campeão das questões de prova, poder de polícia, tá, meu querido? Então, conceituação básica, volta aí no professor, conceituação básica do poder de polícia. Poderes sempre vem acompanhados de deveres, tá? A gente vai ver os deveres para entrar efetivamente nos poderes. Mas o que é um poder, tá? O que é um poder da administração pública? Poder são prerrogativas especiais, ou seja, é um algo a mais que o particular, ou seja, o administrado, não tem que a administração tem, ou seja, é uma supremacia, aquela prerrogativa que ela pode impor determinada situação ao particular. Você como policial, por exemplo, quando você vê o ladrão na rua ali cometendo um crime, você fala, vai Zé, levanta a mão. Bota o cano nele e fala, vai Zé, levanta a mão. E ele é obrigado a levantar. Por quê? Você está coagindo ele a fazer o que ele não quer? Sim. Você como administração pública, neste caso, pela teoria da imputação coletiva, você está representando o Estado de Goiás, amém? Amém, recebe, estou profetizando a sua vida. Você está como Estado de Goiás, você tem o poder de coagi-lo a fazer isso? Sim. Qual o poder que você está utilizando neste momento? Poder de polícia. Pode e deve, inclusive, né? Então são prerrogativas, recapitulando para você, são prerrogativas especiais que a administração pública tem para fazer o administrado a obedecer determinada situação. Ela pode condicionar, restringir e limitar o uso e o gozo dos bens, direitos e atividades, tá? Aí se diferencia lá na frente, a gente vai ver em polícia administrativa, polícia judiciária, mas você vai vir bem tranquilo que eu vou te explicar o nosso método fácil, o método botequês, que fica bem tranquilo, tá? Visto isso,
tá? Essa forma clara de explicar, a gente volta para a parte doutrinária agora para você ver como que isso vem explicitado nas questões de prova. Olha só. Volta então o conceito jurídico na tela para você. Olha só. Os poderes administrativos podem ser conceituados como verdadeiros, olha só, instrumentos, como eu disse para você, que a administração pública dispõe para alcançar sua finalidade pública. Aí eu falo com você, meu querido, volta aqui no professor. Qual que é a finalidade pública? Qual que é a finalidade da administração pública? Se você já assistiu a minha aula de administração pública, tá? Ou atos administrativos. Qual que é a finalidade pública? É satisfazer o interesse público, o interesse social, o interesse coletivo, em detrimento do interesse individual, beleza? Então essa é a finalidade pública. Ela tem instrumentos, poderes, prerrogativas especiais para alcançar a finalidade pública, tá? Volta lá ao conceito jurídico, olha só. Nesse sentido, em razão do fato em que a administração almeja alcançar o interesse público, o ente estatal são conferidas algumas prerrogativas e poderes especiais. Vou até grifar isso aqui para você como marca-texto, olha só. Prerrogativas e poderes especiais, aos quais o particular não possui. Tais prerrogativas são denominadas poderes e deveres, haja vista que o Estado deve fazer uso dessas ferramentas para alcançar o bem da coletividade, como eu falei para você, que é alcançar a finalidade pública, que é satisfazer o interesse social, o interesse coletivo, ok? Como eu disse para você, poderes são acompanhados de deveres, então nós veremos agora os deveres, olha só, vem comigo. Deveres do administrador, quem é o administrador? É você, a administração pública, tá? Você, policial penal do glorioso estado de Goiás, beleza? Do glorioso estado de Goiás. Dever de agir, professor, olha só. Não pode agente público manter-se inerte diante da situação em que o poder deva ser exercido. Professor, como assim? O exemplo que eu acabei de dar, você, policial penal do estado de Goiás, você está vendo o ladrão agindo, vamos falar no âmbito da unidade prisional, a alma cebosa do ladrão está lá, arrastou uma faca e está indo para cima do seu companheiro. Você vai trabalhar muito com H12, tá? Com munição de baixa letalidade, tá? Munição de elastômago. Não existe mais o uso progressivo da força, existe o uso seletivo da força. Se ele já vem armado, você vai fazer o primeiro elemento, que antigamente era o uso progressivo, que é a presença visual, a verbalização e assim sucessivamente. Não. Se ele já está com a arma, já está com a faca, o que você vai fazer? Pá! Na lata, tá? Mas o pop é da cintura para baixo, beleza? Você vai fazer da cintura para baixo. Olha só. Então, beleza, o cara tá indo com a faca lá em cima do guerreiro, seu companheiro, seu canga, porque você nunca faz nada sozinho no sistema prisional, você faz no mínimo 2, que preconiza o pop, tá? Foi pra cima do seu guerreiro, você fala, para, ele não parou, você pau, 3, aí ele parou e largou e deitou, beleza? Ótimo, fez isso? Fez. Nesse sentido, voltando aos deveres do administrador, você tinha o dever, a obrigação de agir? Tinha. E agiu? Ok, dentro da legalidade, sem novidade. Só que se você viu, lembra dos deveres, você não pode se manter inerte quando deve agir. Só que você viu ele indo e mesmo assim, não gosto daquele cara, não vou não. Virou as costas, saiu e o cara matou o guerreiro. Irmão, você vai responder? Com certeza. Então, poderes ele vem munido de deveres, você não pode deixar de agir quando você deva, tá? Esse é o dever de agir. Primeiro, dever do administrador. Volte aqui na tela novamente, olha só. Dever de prestar contas. O agente público ocupa a função pública e representa a sociedade, portanto, tem o dever de ser transparente, expor atividades desenvolvidas e os custos dessa atividade. Com base nisso, temos o portal Transparência, né? Inclusive, você consegue ver todos os gastos da administração pública, beleza? Inclusive o salário do professor Caldeira. Você vai lá no portal Transparência, joga lá, você consegue ver, beleza? Olha só, voltando então. Dever de eficiência. Não basta atuar de acordo com a lei, no exercício dos poderes do administrador deve desempenhá-lo com eficiência. Inclusive, está pautado, né, nos princípios expressos do caput do artigo 37 do LIMP, né? O último princípio lá, o princípio da eficiência, ele tem o dever de ser eficiente, tá?
Presteza e ter presteza e rendimento funcional no desempenho das suas atividades. Beleza, meu querido? Sem novidade aqui é bem tranquilo. Avançando um pouco mais, olha só. Dever de probidade. Isso aqui, cara, é obrigação. Tem que estar explicitado porque tem que estar escrito, né? Mas é obrigação de todo agente público, principalmente você como policial. Meu irmão, probidade, honestidade, isso é correto. Isso é o mínimo que o ser, não falo nem policial, o ser humano tem que ter, ser honesto, ser correto. Mas tem que estar explicitado nas coisas, né? Dever de probidade. Vamos lá. Deve o agente público atuar com boa fé, ética e honestidade. Honestidade, irmão. Não preciso falar que eu sei que você é correto, mas vai entrar, principalmente numa instituição como o sistema prisional, irmão, zela pela honestidade, zela pelo bom nome. Inclusive é um princípio bíblico, não me recordo exatamente onde está previsto, mas fala lá, o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo. Zela pelo seu nome, irmão. Zela pelo seu nome, beleza? Vamos lá, olha só. Com honestidade no exercício das suas atribuições, beleza? Vimos então os deveres do administrador. Avança um pouco mais para você, para a gente ganhar tempo no nosso conteúdo, olha só. Primeiro, poder vinculado. Primeiramente, antes do conceito jurídico, mas botequês para que você entenda isso aqui de uma forma bem tranquila, olha só. O que é o poder vinculado? Irmão, nada mais é que você agir dentro da legalidade. Você está obrigado a agir dentro da legalidade. A lei prevê que você prenda quem quer que foi encontrado em flagrante delito, beleza? Você vai prender quem quer que foi encontrado em flagrante delito. A lei prevê que você, como policial penal do estado de Goiás, a 7.210, a ALEP, você preste auxílio material, assistência material, religiosa, a assistência médica, odontológica para um recluso. Você vai prestar? Sim, você vai prestar. Você vai fazer escolta médica, você vai fazer escolta para o dentista, odontológica, você vai deixar o pastor ou quem for o líder religioso dele, no caso, entrar para fazer, você vai deixar o advogado entrar para ter visita com ele, familiar, para fazer uma visita, filho, esposa, mãe, pai, que seja, para fazer a visita, vai sim. Porque eu não gosto de ladrão? Não, irmão, você vai prestar, você vai agir dentro da legalidade, tá? Isso é poder vinculado. A lei prevê e você vai agir de acordo com a lei, tá? Poder vinculado. Você, como agente público, está vinculado aos ditames, aos limites da lei, da legalidade, ok? Então, o conceito jurídico na tela para você, olha só. Perdão, tá? O professor está meio gripado. O denominado poder vinculado é aquele que dispõe da administração pública. Quando fala administração, fala você administrador também, tá? Para a prática de atos administrativos em que é mínima ou inexistente a sua liberdade de atuação, tá? Ou seja, é o poder de que ela se utiliza quando pratica de atos vinculados. Em resumo, a gente deve atuar estritamente de acordo com a lei, sem liberdade de atuação, beleza? Está previsto na lei, irmão, você vai agir de acordo com a lei, beleza? Olha só, avança um pouco mais poder discricionário. Agora aqui, contrariando o poder passado, você tem certa liberdade. Por que eu falo certa? Porque a liberdade de agir, ela também está vinculada aos parâmetros que a lei te dá para agir, tá? Você viu o ladrão passando da cela, você vai dar o sol para ele. Ele vai passando da cela para o pátio. Você vai visualizar um volume ou algo, ou uma atitude, porque você conhece o ladrão, trabalhador dia, você conhece o ladrão. Você vê que onde ele está meio assim, meio assustado, meio diferente, você conhece. Pelo olhar, você conhece. E aí você vê que ele está meio suspeito. Você tem essa prerrogativa, esse poder de abordar e falar, Zé, vem cá, encosta na parede ali, já tranca o resto e tal, tira a roupa, vai, levanta a camisa, vamos olhar ele. Você tem essa situação de abordar, de revistá-lo, fazer uma revista minuciosa nele. Por ele estar nessa atitude suspeita, sim, você tem essa discricionalidade de agir, você tem essa liberdade de agir porque a lei te permite. Mas essa liberdade, preste atenção, poder discricionário, essa liberdade que você tem, tá? Voltando aos termos jurídicos, da exemplificação que eu dei, ela também está vinculada aos parâmetros que a lei permite. Agora eu vou exemplificar de novo para você entender isso, que poder discricionário também é vinculado. Eu tenho a discricionalidade de abordá-lo e verificar, certo? Se ele está com algo. Mas eu tenho a discricionalidade de chegar e agredir o cara, torturar o cara? Não tem, irmão, não tem. A lei me permite torturar, agredir e tudo mais? Não, a lei não me permite e você não vai fazer isso, tá? E você não vai. Então, olha só.
Verificado isso, eu tenho a liberdade de agir, mas até onde a lei me permite agir, beleza? Então, em termos práticos, o poder discricionário também é vinculado. Agora vamos a termos jurídicos. Preste atenção, olha só na tela para você. É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem entre várias condutas possíveis a que traduz maior conveniência e oportunidade para aquele momento, tá? Para o interesse público. Dentro, olha só, dentro dos limites legais permitidos pela lei, beleza, meu querido? Há a possibilidade de limitação do poder discricionário permitindo maior controle do poder judiciário sobre os atos que dele derivem. O controle judicial alcançará todos os aspectos de legalidade. Ok, aqui a gente entra em atos administrativos, eu vou falar com você com mais riqueza de detalhes um pouco mais à frente. Agora, limites aqui, ó, do poder discricionário. Ele tem como limites, além do próprio conteúdo da lei, olha só, além do próprio conteúdo da lei, os princípios jurídicos administrativos, sobretudo, razoabilidade e proporcionalidade, tá? Os que decorrem implicitamente do postulado devido ao processo legal, ok. Em sua acepção substantiva, a extrapolação dos limites legais, assim como a atuação contrária aos limites administrativos, configura a denominada arbitrariedade. Ok. O que é isso aqui, meu querido? Olha só. Além da legalidade, volte no professor, além da legalidade que você deve agir, deve ser, essa liberdade que você tem de agir, ela deve ser proporcional e razoável, lógico. Por exemplo, eu vi só um volume, eu posso muito bem falar assim, ó, estou aqui posturado, ó, alonga aqui, está preso, levanta a camisa. Ele levantou a camisa. Não tem nada? Ok, beleza, segue. Tem novidade, não se fala mais nada pra ele. Agora eu falo assim, vai, desgraça, levanta a camisa, não sei o que, igual eu já vi acontecer inclusive. Irmão, é razoável, é proporcional, é necessário? Não é, não é, não é. Só fala aqui, ó, tô ali na longa, preso, levanta a camisa. A ordem direta e reta. Ele levantou a camisa, ok, segue. Acabou, resolveu a novidade. É razoável, é proporcional. Eu já botar aqui, ó, pá, na cara assim, falar, vai, levanta a camisa, a polícia assustadão, desesperado, levanta, não sei o que, vai, desgraça, e xingando aquela. Meu irmão, não, inclusive é uma palavra feia demais na conta, não tem necessidade, não tem necessidade. Não é razoável, não é proporcional, beleza? Ótimo. É seco, direto e reto. Não tem conversa, não tem muito diálogo. É só isso e pronto, obedeceu, vida que segue, sua vida segue também e é isso, sem novidade, beleza? Olha só, então vimos então poder vinculado, poder discricionário, agora avançamos um pouco mais para o próximo poder na tela para você, olha só. Poder hierárquico, meu querido. Antemão, eu já trago para você aqui, ó, essas palavras. Fiscalizar e rever, distribuir, escalonar, delegar e avocar funções, tá? Olha só. Fiscalizar, rever, distribuir, escalonar, delegar e avocar funções. O que é o poder hierárquico? Você que vai entrar agora, novinho, tá? Novinho. Nós seremos mais antigos que você, hierarquicamente superiores, assim falando. Mais lógico, né? Se estivermos numa condição de chefia, por exemplo, eu posso delegar uma função para você? Sim. Mas para que eu delegue a função para você, para que eu delegue a função para você, eu tenho que ter uma linha hierárquica superior à sua, correto? Eu tenho que estar hierarquicamente superior a você. Ou seja, você tem que ser meu subordinado. Para eu falar assim, fulano, vai lá, extrai aquele preso, pega um cano e extrai aquele preso assim, assim, assado. Deleguei uma função para você, correto? E aí eu tenho que ter essa hierarquia, porque se eu for subordinado, eu não vou delegar a função para você, porque eu não tenho hierarquia para fazer isso. Então lembre, poder hierárquico, essas palavras, fiscalizar e rever, delegar e avocar, distribuir e escalonar. Nessa linha hierárquica, o superior faz todas essas funções, essas palavras-chave que eu trouxe para você. E resumindo o bizu agora em questão de prova, porque a gente precisa acertar a questão de prova, correto? Olha só, quando você ver essas palavras, essas 6 palavras que eu trouxe para você, naturalmente a questão estará falando do poder hierárquico. Agora, com esses bizus em mente, vamos ao conceito jurídico na tela para você, olha só. Poder hierárquico, olha só, é o poder que dispõe a administração pública distribuir, escalonar funções,
de seus órgãos, ordenar, fiscalizar e rever a atuação dos seus agentes, estabelecendo uma relação de subordinação entre os servidores do seu quadro pessoal. Hierarquia é a relação de subordinação, tá? Existente entre os vários órgãos e agentes do Executivo. Assim, conclui-se que não há hierarquia no Judiciário, no Legislativo, nas suas funções típicas, porque ela é privativa da função administrativa, tá? E vale lembrar também que não existe hierarquia da administração direta sobre a administração indireta, porque existe apenas vinculação e o controle é apenas finalístico, externo, extroverso, supervisão ministerial, os vários nomes, tá bom? Não também hierarquia entre os entes federativos, tá? Isso aqui, volto com o professor, você vai ver com riqueza de detalhes lá na minha aula de administração pública. Sugiro que volte ou avance, não sei qual a ordem que você está assistindo essa aula, mas volte ou avance e assista a minha aula de administração pública, porque ela está totalmente destrinchada em relação a isso daqui. Preciso realmente que você assista, tá? Então, olha só. É o poder que confere à administração ou administrador, tá? Para que ele fiscalize, reveja, distribua, organize ou escalone funções, tá? Ou delegue e avoque funções também dentro dos seus órgãos. Pode ser, eu dei um exemplo, tá? Do superior para o subordinado. Pode ser um órgão superior com um órgão subalterno, distribuindo, escalonando, ordenando, delegando? Pode. Isso dentro do executivo, tá? Eu falo, não existe no poder legislativo e no judiciário nas funções típicas. O judiciário julga, o legislativo fiscaliza e legisla. Mas quando eles estão na função atípica, por exemplo, de administrar, exemplo clássico, concedendo férias ao servidor, aí existe a função atípica de administrar, aí pode ter sim hierarquia, ok? Beleza. Agora voltando no âmbito executivo, o presidente da República pega dois órgãos e desconcentra as suas funções em mais 4 órgãos, tá? Ele desconcentra as suas atividades e suas funções. Existe hierarquia para fazer isso? Existe. Aí ele pega, concentra, tá? Concentra as suas funções. Volta ao que era antes. Existe hierarquia para fazer isso? Sim, existe hierarquia. Existe hierarquia do chefe do executivo estadual, do nosso governador do estado, para delegar uma função para você, policial, penal, amém? Amém. Você recebe aí, cara, tô profetizando a sua vida. Quando eu falo cara, você é homem e você mulher, tá? O policial masculino e a FEM, policial feminina, PFEM. Você receber essa ordem do chefe do executivo, tá? Estadual, do governador, ele delegou uma função para você, você executá-la, existe essa hierarquia? Também, com certeza, beleza? Então, vimos, então, poder vinculado, poder discricionário e poder hierárquico. Avançamos um pouco mais, olha só. Poder disciplinar, tá? Poder disciplinar, olha só. Quando nós vimos isso aqui, ó, punir internamente, ou essas duas palavras aqui, ó, apurar e punir, tá? Apurar e punir. Volte aqui o professor. Basicamente, preste atenção, basicamente, o poder disciplinar, ele vem do quê? Ele decorre do poder hierárquico. Por quê? Lá no poder hierárquico você fiscaliza e revê, certo? E aí, para fiscalizar e rever, você tem essa hierarquia de fiscalizar um ato do subordinado, certo? Ou rever um ato subordinado. E aí você verificou que tem ilegalidade, ou tem cometeu algum ilícito ali, correto? E aí você vai apurar aquilo e punir, ok? Aí já entra no poder disciplinar. Mas para que você apure e pune, vem da hierarquia que você fiscalizou e reviu aquele ato, ok? Então, pela doutrina, tá? Todas as doutrinas está consolidado que o poder disciplinar ele advém do poder hierárquico. E o que é o conceito básico, para que você entenda o conceito básico do poder disciplinar? Volto aqui no poder disciplinar. É o poder que confere à administração ou administrador a prerrogativa de apurar e punir os seus subordinados ou alguém que tenha vínculo específico à administração pública. Quem, por exemplo, eu sou particular na relação contratual. Vamos voltar ao âmbito da Polícia Penal do Estado de Goiás. Eu trabalhava no administrativo, voltei para o plantão agora. Lá nós fazemos os processos de licitação, tá? Contratos de alimentação. Nós
licitamos com várias empresas que elas prestam serviço de alimentação, porque é por conta do Estado, só que o Estado licitou e terceirizou e as empresas prestam, mas está na responsabilidade, ok? A alimentação para os reclusos, ok? Certo. E aí, essa empresa que licitou, ou seja, uma relação contratual com o Estado, se ela descumpre medidas, o Estado pode apurar e aplicar sanções nela, puni-la por descumprimento contratual, quebra contratual? Pode. Por quê? Porque ela tem esse vínculo específico com a administração pública, que é essa relação contratual. Professor, então pune só os servidores? Não, pune particulares também, mas pune todos os particulares? Não. O particular tem vínculo específico com a administração pública. Exemplo, essa relação contratual. Ok? Viu o nosso método Butaquês, não entendeu como que funciona? Agora vamos voltar ao conceito jurídico para você ver como que ela vem cobrada em prova. Olha só. Consiste no poder de punir internamente as infrações funcionais dos seus servidores e mais pessoas sujeitas, marca texto aqui, e mais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Aí vem a pergunta de você, meu aluno Caveira. Pune somente servidor público, como eu expliquei para você? Não, tá? Não. Pune também particulares que estejam com vínculo específico à administração pública. Exemplo, as concessionárias ou permissionárias ou autorizatárias, tá? Que prestem um serviço público. Professor, mas essa novidade aqui é aluno de escola pública, ou até acrescento para você, de faculdade pública. Professor, como assim? Quando eles estão na faculdade, estão estudando, estão sujeitos a esse vínculo específico à administração pública. Quando toma uma advertência, uma suspensão, por exemplo, é uma punição disciplinar? É o poder disciplinar? É o poder de polícia, professor? Não. Por quê? Porque ele tem um vínculo específico à administração pública. Ele está sobre a responsabilidade e a custódia, naquele momento, lógico, da administração pública. Professor, vamos voltar ao âmbito da polícia penal. O preso, por exemplo, quando ele comete uma falta disciplinar prevista na lei de execução penal, na 7.210, ele vai ser punido pelo poder de polícia ou ele vai ser punido pelo poder disciplinar? Pelo poder disciplinar, por quê? Porque ele está sob a custódia do Estado, está com esse vínculo específico, essa relação de subordinação com a administração pública, ok? E a administração pune por meio do poder disciplinar. Isso é jurisprudência e eu trouxe várias jurisprudências para ratificar isso para você, ok? Agora, voltando aqui ao nosso material, olha só. Trago o conceito aqui da vinculação das esferas para você. Alguns casos, infrações administrativas cometidas pelo servidor, tá? Caracteriza também o ilícito punível na esfera civil, também na esfera penal, respondendo talvez nas três esferas, dependendo do que ele cometer. De modo geral, elas são independentes, tá? Ou seja, elas não vinculam-se ao resultado da outra para produzir o seu resultado. Porém, existem exceções, tá? Que pode vincular. Exemplo, absolvição na esfera, fazer organizado, né? Absolvição na esfera penal, por quê, professor? Por negativa de autoria ou inexistência de fato, ou seja, não foi o cara que praticou isso daqui, ou nem existiu esse fato que estão alegando. Nesse caso aqui, ó, nesses dois casos, a absolvição na esfera penal, ela vincula o mesmo resultado nas outras esferas também, tá? Ou seja, não foi ele, ou nem existiu aquele fato que estão alegando. E aí, a absolvição na esfera penal vincula-se também ao resultado das outras esferas, beleza? Vamos avançando agora um pouco mais para o próximo poder. Trouxe questões para ratificar isso aqui para você, ok? Trouxe questões para a gente ratificar. Avançamos agora para o poder regulamentar. Contudo, para não ficar, estou quase vencendo o tempo aqui, para não ficar muito extenso, tá, o nosso bloco de aula, eu vou dar 5 minutinhos para você tomar seu café, tomar sua água, vou dar uma firmada aqui também, e a gente volta para continuar. Não perde o final dessa aula, porque poder de polícia, como eu falei para você, que é o que mais cai, tá? Vai estar no próximo bloco. E eu trouxe muita jurisprudência para ratificar tudo aquilo que vai ser estudado, tá? Muita coisa que cai em prova, inclusive questões de fixação para que você entenda o nosso conteúdo, ok? Ótimo. Então, 5 minutinhos, 10 minutinhos para você tomar sua água, tomar seu café rapidão e volta com o professor e quem já me conhece. Vamos avançar.